Olá, sou Sandra Barreto Caetano, tenho formação em psicologia, sou psicoterapeuta. Em 2008 elaborei um projeto e este foi registrado na cidade do Rio de Janeiro. E hoje eu estou apresentando a vocês porque eu creio que eu possa ter uma grande chance através do momento que nós estamos passando. Ele tem uma missão de contemplar as nações. Não é um plano emergencial, ele não é um plano emergencial. A sua natureza, ele tende a enraizar-se para esse novo milênio, né? É a questão das células sociais olímpicas. Por que olímpicas? Porque esse projeto, na verdade, quando eu escrevi, ele veio a ser um projeto para células sociais esportivas. E no caso, eu teria que convidar uma organização esportiva para ser, assim no caso, símbolo, né, da sua célula. E eu acho que não teria outra melhor do que as questões olímpicas, no caso, o Comitê Olímpico Internacional. Por que internacional? Porque antes, como eu coloquei, o meu projeto ele abrange a globalização. E o Comitê Olímpico Internacional, ele entra e é respeitado nas nações. E ele é reconhecido, é respeitado. E é assim como eu desejo que seja reconhecido e respeitado no meu projeto. É uma questão que, ao princípio, parece ousadia, mas através de certas ousadias que nós vencemos. Ao mesmo tempo, ele parece uma coisa primária, sem fundamento. Mas quando o homem começar a crer em possibilidades simples e acreditar que essas forças maiores estão dentro dele mesmo, ele poderá encontrar resposta para muitas questões que hoje nós estamos passando. Quando o homem começar a subtrair de si preconceitos, somar oportunidades, multiplicar interesses de participação, dividir mobilização, os resultados não terão outra resposta a não ser são os valores de edificação. Sua consolidação está na primeira organização, que será o homem, o respeito ao homem. E quando se fala do homem, falamos de esporte, falamos de Olimpíadas. E por que não? Porque nós já somos vencedores. E eu acredito que as células olímpicas terá toda a responsabilidade de mudar a nossa visão. E creio que será um excelente trabalho. Mas basta nós, como homens, acreditarmos em coisas simples que realmente poderá dar um grande resultado. Eu vou ler alguns tópicos aqui, porque, na verdade, esse trabalho, ele não é só a criação de uma questão de células, ele tem todo assim um grupo, que no caso seria os multipatrocínios. A princípio, o primeiro multipatrocínio seria o convite e aceitação do Comitê Olímpico Internacional. Mas quando eu falo multipatrocínio, ele não está entrando com verba para que esse trabalho venha a crescer. Não, não é isso. O multipatrocínio seria o número de empresas que estariam criando um vínculo, a parceria, no caso, que seriam as empresas condomínio. Qual a importância disso? Para compra, para vendas, para o aumento das negociações. Mas quando eu falo esporte, eu não falo só visando a questão das empresas que estão ali, a princípio, no primeiro momento, ao esporte. Até poderia ser, porque o que não está ligado ao esporte? Se nós mesmos, como homens, estamos ligados ao esporte inato, que nós nascemos, nós brigamos, nós lutamos, nós corremos para fazer a nossa entrada à vida. Então, outras coisas ao nosso redor também é ligado ao esporte. A saúde, a educação. Essa célula social, que no caso, convidando ser chamada células sociais olímpicas, ela só tem a acrescentar um novo comunhão. Não está vindo para consolidar questões de crises sociais, crises financeiras. Está para consolidar, sim, a humanidade a um trabalho maior. Porque quando nós falamos de crises, nós não estamos falando só da questão econômica, não. Que muito antes de ser econômica, ela passa por outras questões. E esse trabalho, ele abraça a questão bio, psico, sociocultural, ambiental, espiritual. É um trabalho que, se vocês me deram uma oportunidade de apresentá-lo realmente a vocês, eu creio que teremos muita coisa a ser discutida, a ser colocado. É um trabalho importante que vai abrir espaço no desenvolvimento
para grandes empresas, para pequenas empresas, para aqueles que estão iniciando os seus trabalhos, entendeu? É um trabalho muito importante, a criação de um desenvolvimento sustentável, que é uma coisa muito que estamos discutindo muito agora essa questão. Esse trabalho tem tudo sobre isso. A própria criação das células olímpicas, né, através de papel reciclado, tanta coisa poderia ser dita ali. Eu creio que é complicado aceitar uma coisa tão fácil, tão simples, para mudar a dificuldade ou para ajudar em algumas questões no mundo. Mas a partir do momento, como eu coloquei anteriormente, que nós começarmos a olharmos para nós mesmos e vermos que existe esse potencial dentro de nós, essa força, e todo o circuito desse trabalho irá cada vez mais, quanto mais empresas, quanto mais tiverem pessoas ligadas a esse trabalho, irá crescer a evolução dessas células sociais. E com isso será criado um fundo social humanitário. Mas o dinheiro não tem valor? Tem. O valor do respeito, da troca, da responsabilidade. A partir dessa criação, dessa aceitação, porque criação não, porque células sociais já é uma coisa, já existe há milênios. Mas eu quero dizer que a partir do momento que dermos realmente crédito à questão de uma nova visão, que possamos trabalhar como um outro aspecto de missão econômica, vai nos ajudar em muito. Esse dinheiro, no caso, poderá vir a ser trocado, logicamente, futuramente, mas isso é questão a ser discutida, porque eu tenho minha visão, a minha proposta, mas eu tenho que ouvir os demais, né? Eu não posso tomar toda a iniciativa assim. Tem algumas questões que podem ser colocadas, trocadas, amadurecidas, né? A princípio é isso que eu tenho a falar com vocês. Realmente eu desejo muito que ela vá à frente, que dê certo, porque ela não vai, essa questão não vai pontuar nenhum país com dificuldade ou não, porque pelo contrário, ela abrange a todas as nações. Não vamos ter nenhum representando ou marcando, poxa, aquele país está usando porque está com dificuldade, não. Pelo contrário, a intenção dessa proposta é que ela venha a ser aberta a todos e que o maior número de países venha aceitá-la. Não queremos com isso, eu não quero com isso, através desse trabalho, pontuar dificuldade, porque dificuldade uns têm econômica, outros têm de outra forma. Ele abrange também a questão da miséria, porque faz parte desse projeto, eu já tenho conta na minha página, aqui no meu projeto também. É preciso se debruçar sobre essa questão socioeconômica e pensar em como contribuir para o fim dessa miséria estampada, como também abrir o leque de possibilidades às comunidades, bem como aos seus investidores. Eu acredito que o esporte, quando eu falo em esporte, eu falo aqui de economia, eu falo de social, eu falo de produção, eu falo de oportunidade, eu falo de realização, eu falo de transformação e eu falo de evolução. Isso tudo tem a ver com nós, atletas ou não, porque na verdade nós somos atletas desse social que nós vivemos. Eu agradeço a todos, com todo respeito, eu tenho só a agradecer a todos pela atenção e espero um retorno da parte de vocês. Meu muito obrigada.